Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, num espaço muito bonito, cheio de natureza, com uma convidada muito especial, Soraya Schutel, que eu vou convidar você a ficar aqui para a gente conhecer um pouco mais do que ela faz e de quem ela é. Muito bem, estamos aqui na casa da Soraya Schutel, minha amiga querida. Estamos para conversar hoje sobre vários assuntos, né? Principalmente sobre trajetória profissional, propósito e também o Dia Internacional da Mulher, né? Que a gente está se aproximando aí nos próximos dias. Soraya, conta para nós aí um pouquinho, para as pessoas te conhecerem, um pouquinho da tua trajetória. Sim. Como é que foi a questão da educação, estar tão conectado à tua vida, propósito e tudo mais? Bom, primeiro, obrigada por vir ao meu lar. Digo que é muito gostoso, assim, poder bater um papo dentro do ambiente que é mais importante, que é o nosso lar, né? É verdade. Então, a educação, eu nasci num humus, numa terra, num ambiente voltado à educação. Uhum. Então, todos os meus ancestrais, eles eram muito conectados com o tema de educação. Minha avó materna, que eu tinha uma ligação muito forte, foi minha Dinda também, era professora. Meu pai foi professor na Universidade Federal, né, médico. Minha mãe também auxiliou, né, também muitos doutorandos, também médico. Então a educação sempre fez parte da minha vida. Uhum. E quando a gente entra mais no mundo de autoconhecimento, um dos meus arquétipos fundantes é Atena. E Atena é a relação completa com intelectualidade, conhecimento. Então a busca por conhecimento sempre foi muito natural na minha personalidade. E vou te dar um exemplo muito simples. Com 13 anos, eu disse: mãe, eu quero estudar francês. Do nada. Olha só. E ela me apoiou e ajudou, pagou o curso e tal, o que me abriu portas extraordinárias. Depois eu fiz um intercâmbio pelo Rotary, morei na Bélgica, terminei a minha escola, o segundo grau na época, na Europa. E isso depois abriu minha carreira internacional. Então, de algum modo, a educação sempre fez parte do meu humus, da minha vida, da minha história, e sempre foi um chamado. Uhum. Depois, carreira de executiva, para me reencontrar nesse lugar de educadora. Olha só. A educação foi um chamado. Dizem que um professor, né, parece que o bichinho te pica e nunca mais tu larga. E é mais ou menos isso. É verdade, né? E depois disso tudo, né, foi se conectando também com a tua área de empreendedorismo, né? E aí veio a Sonata Brasil, que eu queria que falasse um pouquinho para nós também o que é esse empreendimento que já tem mais de 10 anos, né, Soraya? Sim, mais de 10 anos. É incrível como o tempo passa, mas quando a gente olha, foi uma longa trajetória, né, de formalização. Quem é empreendedor sabe que construir um negócio do zero é uma jornada. Então a Sonata Brasil é a primeira escola de liderança, de carreira, que envolve experiências muito profundas, muita cultura, muita arte na metodologia de ensino. Uhum. Inclusive tu já vivenciaste várias das nossas propostas educacionais. Por quê? Porque claro que uma empresa é o resultado da vida do empreendedor, né? Não é que do nada eu tive um insight, não, foi resultado de uma trajetória. Então é uma escola que une humanidade, que é muito da minha veia também, de formação, da psicologia, da filosofia, com o aspecto pragmático de gestão. E eu entendi que, do ponto de vista educacional, e foi resultado da minha tese de doutorado, a gente só transforma líderes para o mundo de hoje, do ponto de vista de humanização, quando a gente leva para a experiência, para o autoconhecimento, para conhecimentos profundos e a arte na metodologia de ensino. Porque a arte, ela tem o poder de humanização. Uhum. Quando a gente ouve uma orquestra, tu não tá só no aspecto racional, tu desenvolve os teus sentidos. E cada vez mais a liderança precisa sentir. Uhum. Não é só a questão numérica, a gente precisa sentir o clima. O clima tu sente, a cultura tu sente, o ser humano tu sente. Então é uma escola para desenvolver literalmente as human skills. Uhum. Tu não desenvolve habilidades humanas sentada numa cadeira. Com certeza. E até para quem está nos assistindo, né, eu também vim do mundo corporativo, né, Soraya? Então, sim, compartilhando isso, e queria te ouvir, né? O mundo corporativo ainda precisa muito, né, de um olhar mais humanizado, né, dessas coisas que parece que não fazem parte do mundo profissional, que é o amor, que é a arte, né, que é esse sentir, né? Quando foi para você assim a virada? Eu tenho que começar a fazer ou me dedicar a esse impacto, né, que tu deixa dentro das organizações. Sim. O mundo da gestão,
ele de algum modo ele ainda está conectado com o paradigma fundante, que é o paradigma industrial, ou seja, onde tu enxerga, né, a produtividade, o ser humano de um certo modo como máquina. Todavia, ao longo das últimas décadas, a revolução que a gente vive, a gente está num outro momento de humanidade, de uma ampliação de consciência, claro, não estamos falando de todos, mas cada vez mais uma busca por um sentido maior, de uma harmonia na vida entre todas as esferas. Então o ser humano, ele não está mais desconectado. Eu estou no trabalho, eu estou na minha vida pessoal, as coisas estão interconectadas o tempo inteiro. E claro que a própria evolução da psicologia como ciência impactou muito a área de gestão, né? Então não tem como a gente ser um bom gestor se a gente não entende de ser humano. Então, um ponto de virada, eu não sei se teve um ponto específico, mas eu vejo que foi uma alquimia, uma junção de experiências, porque eu fiz formação profunda na área de psicologia, de filosofia, de experiência global, e tenho carreira internacional também. Fui entendendo que tem pontos de humanidade que vão nos conectar independente da língua que a gente fala e da cultura que a gente foi formado. Então o que a gente precisa é de uma escola de humanidades. E eu não estou falando novidade, a gente precisa resgatar os clássicos. Exato. Porque os clássicos, a formação profunda na base da nossa civilização, falando aqui de greco-romana, era a formação do homem integral, a paideia, né? Então, o resgate do ser humano a partir da sua potência. Então, eu fui fazendo uma junção de todas as minhas experiências, de todas as áreas, e gerou a sonata. A sonata é a alquimia da minha vida. Olha só. E tu nasceste aqui em Porto Alegre? Não, nasci em Florianópolis. Em Florianópolis mesmo, mas viveu lá um tempo, depois viveu também em vários países, como você falou, né? Muita gente me pergunta, por que saiu de Floripa? Bom, por muitos motivos. Floripa foi o melhor lugar para nascer. Imagina nascer numa ilha de 200 mil habitantes, década de 80. Nossa. Com tudo limpo, sem poluição. Assim, são memórias afetivas e que me estruturaram do ponto de vista de experiência, de relação com a natureza. Minha relação com a natureza é muito forte, eu acho que se percebe, né? Então, Floripa foi muito importante na minha formação como ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu senti na época que eu saí, ela estava pequena para as coisas que eu queria. E claro que eu fico vinculada, porque a nossa terra é a nossa terra. E me caí em terras gaúchas, mas de algum modo, né, o destino me trouxe para cá e aqui constituí minha família, aqui eu cresci, aqui eu prospero. Mas eu não me considero apenas daqui, eu me considero um ser humano global. Quase como guiada a serviço do ser humano, independente de onde ele habite. Eu tenho certeza absoluta, e eu sinto isso no meu coração e na minha alma, que a sonata não é só do Brasil. Com certeza. Não, e já vem se impactando, né? Eu já acabei fazendo algumas imersões aqui com a Soraya, enfim, né? A gente vê, né, o quanto realmente o conteúdo que ela passa, o conteúdo que tu trazes é um conteúdo para a humanidade mesmo, né? Para todas, independente das culturas, né? A gente precisa realmente pensar daqui para frente, tempos de IA, né? A gente está vivendo muito a IA é importante, mas cara, tudo é por perpassa o ser humano, né? Se a gente não fizer essa deixar isso muito claro na nossa mente, de que a gente precisa realmente buscar o ser humano, trabalhar, né, dar condição para que essas pessoas e todos nós, né, como líderes, possamos criar novas estruturas, né? Porque o mundo está nos pedindo isso, né, Soraya? O mundo pede isso. E a liderança, por isso que a gente precisa apurar o sentido, porque o sentido nos permite entender para onde o mundo está andando. E o mundo está sempre em transformação e tomara em evolução, né? Claro, com seus altos e baixos, mas o nosso objetivo como humanidade é evoluir do ponto de vista coletivo. E ainda queria ressaltar, recentemente eu assisti uma entrevista de um grande empresário de tecnologia, que construiu aí empresas de bilhões, e perguntando qual é a inteligência mais importante, né? E o que é a inteligência mais importante? Que não é inteligência intelectual e não falou nem do emocional. Olha só. Olha o que ele trouxe. Que o que é inteligência é aquela pessoa em relação ao mundo de IA que nós temos hoje, que tem todas as informações do mundo, te pergunta o que tu quiser, escreve uma tese em minutos. A principal inteligência é a capacidade de ler o invisível. Olha só. Que bom que estão começando a falar sobre isso. Exatamente. Porque a sonata fala disso, ó.
Porque o que é ler o invisível? É ler os sinais, é prever futuro, porque isso é capacidade de cognição e junção das pontas e dos pontos, é observação, e para isso precisa de treino. Por isso que a arte é importante, que ela te coloca na relação com o símbolo, na escuta. É verdade. Eu achei genial. Não, imagina, né? Esses dias eu estava conversando com outro entrevistado aqui no programa, As Pessoas Inspiram, e ele estava me dizendo justamente assim, ó, o quanto é importante a gente, como gestor, ouvir os nossos áudios, às vezes, no WhatsApp. Porque a gente manda, às vezes, uns áudios que não conectam mais, não fazem mais sentido, e aí pega a outra pessoa lá de um jeito que talvez não esteja preparado para ouvir, né? Então, o quanto a gente tem que se autodesenvolver, se conectar com a gente mesmo, se curar muitas vezes, para poder fazer um bom trabalho no nosso trabalho de gestão. E é uma jornada, nunca termina. Nós somos humanos. Eu mesmo que estudo isso há muitos e muitos anos, eu também vou fazer meu deslize, porque eu também sou humana, né? Então o ponto não tem ponto de chegada, mas sim uma jornada de evolução onde a gente vai se olhando, é muito bonito isso ali, porque eu vejo isso em muitas empresas hoje, e muito prósperas. Eu vou dar um exemplo, é um mentorado, ele ocupa um cargo, né, em presidência de conselho, ele é super humanizado, disse, poxa, hoje eu não tô legal porque eu falei uma coisa que eu não gostei ontem, mas hoje eu liguei pra pessoa e pedi desculpa, falei, né, que não tava num dia bom. Então, tem como, a gente vai pisar, a gente vai deslizar. Isso é ser humano, ninguém tá falando de alguém perfeito, a perfeição não existe. Exato. Então o ponto é sobre escuta, é sobre entender. É sobre consciência, né, Sobre Soraya? consciência. Porque quando tu tem consciência do teu deslize, de tudo que tu tá fazendo, tu volta atrás, pede desculpas, né? E reorganiza esse contexto para uma evolução nossa, né, como ser humano, né? E é isso, acho que a gente busca muito essa ideia de talvez transformar a nossa vida antes para transformar uma vida que está na nossa mão, né? É sobre isso, porque quem está em lugar... Liderança não é um cargo, é um chamado de serviço para tantas pessoas. Quem está em cargo de liderança é porque vai ter mais responsabilidade. Tem uma metáfora, eu já estudei com grandes mestres, né, ao longo de toda a minha jornada, a liderança é a ponta da árvore. É aquela que vai tomar o primeiro raio, é aquela que vai tomar a chuva primeiro, mas é a primeira a enxergar, é a primeira a tomar o raio do sol. Ou seja, tudo tem prós e contras, mas é sobretudo um estado de serviço para tantas pessoas. É verdade. E uma coisa importante, né, Soraya, acho que também se coloca nesse mesmo viés, que é a gente aprender buscar várias fontes, né, de conhecimentos, né? E na própria Sonata, né, vocês trabalham com símbolos, com sonhos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, da importância de a gente se conectar também com esses conhecimentos. Perfeito. Então, voltando sobre aquilo que a gente precisa integrar do ponto de vista de formação, a gente vem então de uma revolução científica, hiperespecialização, e isso faz com que o conhecimento fosse desintegrado, tá? Só que quando eu sou hiperespecialista, isso traz vantagens, mas eu perco a visão do todo. Então, o que a gente precisa resgatar? A visão clássica de educação e de conectar as pontas. Por quê? Quando a gente fala em inovação, em criatividade, em pontos de conexão, eu preciso ter repertório. E o repertório te traz, além da especialização, na multiplicação de conhecimentos. E não tem como a gente se conectar com outro ser humano sem estudar humanidades. Então isso para um mundo de ciência, de concreto, de resultados, seja as áreas, né, exatas, de finanças, etc., a gente precisa estudar a área de humanas, porque tu não tem como entender o ser humano se não entende a ti mesmo. Com certeza. E entra aqui várias áreas, da sociologia, da filosofia, da arte, da poesia, enfim, tudo que diz respeito ao ser humano. É verdade. E a gente está agora, né, no mês de março, né, começando aí o mês, logo teremos o Dia Internacional da Mulher, né, muitas atividades voltadas ao feminino, né. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, da tua trajetória como mulher, né, e também a importância do feminino dentro dos espaços corporativos, né, para a vida e tudo mais. Eu vou compartilhar recentemente, foi apresentada uma pesquisa que o Google fez sobre empresas que eles investem do ponto de vista de startups. E eles identificaram que grupos de liderança mistos, quando tem mulheres e homens,
ou inclusive startups lideradas por mulheres, elas têm a tendência de dar mais resultados e sobreviver ao longo do tempo. Talvez pela característica arquetípica, ou seja, que faz parte do inconsciente coletivo, de uma sensibilidade, de usar a intuição. Os homens têm isso? Claro que tem, mas talvez não seja culturalmente educados para isso, né? Então, na minha jornada como mulher empreendedora, executiva, eu desenvolvi muito o lado masculino na primeira jornada. Até para sobreviver, até para aprender, até para construir o início da minha jornada. Só que chegou um momento, Eliane, que com esse estilo excessivamente masculino, né, patrola, só resultado, isso começou a gerar um vazio existencial. Não era claro, mas começou. E eu comecei a buscar outras alternativas. E me abri para tantas coisas, né, para outros conhecimentos, para um relacionamento que é o caso do César, né, que é meu marido hoje. Então, o resgate do feminino, do autoconhecimento, do autocuidado, de relações saudáveis, isso me trouxe uma potência, inclusive do ponto de vista empreendedora. Então hoje eu me sinto muito mais sensível, muito mais próspera. E quando eu falo prosperidade, é o todo da vida. Com certeza. É saúde, é paz interior. Então a gente não pode deixar de ser tudo que nós somos. Então eu vejo que esse lado arquetípico feminino é o que o mundo precisa, né? Intuitivo, estratégico, porque na mitologia grega as maiores estrategistas são as deusas. Sim. É Atena. Atena, ela acompanha os heróis, e quando ela está numa guerra, né, como metáfora, se a gente está enfim, lançando um produto, se esse arquétipo está presente, a gente vai chegar lá. Então, quando a gente entra no arquétipo do maternar, do cuidar extraordinário na área de RH, tô dando exemplos aqui que todas nós temos, né? Independente se temos ou não filhos. Se a gente entra na questão do profundo, da intuição, de enxergar símbolos, isso é uma potência. É verdade. Então, é sobre isso. A gente, ser humanos, é sobre dar espaço para isso que diz respeito ao inconsciente coletivo de todos nós, que permeiam todos nós. É verdade. E tem uma coisa, né, Soraya, para quem está nos assistindo também, né, o feminino, essas forças femininas, elas habitam tanto homens como mulheres, né? E às vezes a gente olha assim, não, o homem não precisa talvez de tanta atenção, mas eu acho que não. Acho que a gente precisa crescer juntos, né? E isso faz total diferença, né? O homem ter um pouco mais do lado feminino, né? A mulher também saber conciliar isso, né? Para que a gente possa conviver e integrar, né, uma nova realidade. Quando a Anilima, a gente trouxe a Anilima para o Brasil, uma grande amiga nossa da Índia, uma grande escritora aí, reconhecida mundialmente, a gente conversava, porque o despertar do feminino, ele já aconteceu, é uma realidade, não tem mais volta, queiram ou não queiram, né? Qual é o papel agora, por exemplo, qual é o papel do homem, qual é o papel do masculino? É entender o seu lugar diante dessa nova realidade, porque não é mais um lugar de poder, é o lugar que precisa andar lado a lado. Então, é muito bonito quando a gente vê essa troca, quando ambos crescem juntos, porque é isso que a humanidade precisa, né? Ou mesmo o masculino que desenvolve essas habilidades humanas que estão dentro de todos nós e se permitir a sentir, a ouvir, a ter um sentido maior existencial. E o bom é que a gente já enxerga isso nas empresas. Essas pessoas existem. Elas estão gerando muito resultado, mais ainda do que só no aspecto estritamente racional. Então, é sobre o se permitir ser humano integral, ou seja, unir as duas dimensões, né, yin e yang, o ânima e ânimos, como dizia Jung, dentro de todos nós. É bacana isso quando tu falas, né, porque traz um pouco mais de leveza também para as coisas, mais clareza para dentro dos espaços corporativos, né? Sim. E a gente consegue ter mais consciência, porque eu acho que o que falta para todos nós é esse nível de consciência. A gente conseguindo elevar esse nível de consciência, a gente consegue fazer transformações realmente que sejam com impacto, né? Que não seja simplesmente uma transformação que não vai gerar um resultado positivo, né? E como é que tu enxerga, qual é a tua visão do Brasil? Nesse momento Brasil? Olha, eu enxergo um caos, em especial porque, como é que eu posso te dizer? A gente perdeu a capacidade de escuta. Onde o outro tem que ter a minha opinião. A gente não dialoga mais. É verdade. Isso é um absurdo. O que não pode existir é uma violência, uma cancelação de uma pessoa por causa de opiniões distintas. Exato. Então, eu vejo que a gente tem um processo talvez de maturidade aí, né? Eu não estou dizendo que cada um pode ter as suas escolhas e deve. É uma questão de escolha, de princípios, cada um vai ter os seus.
mas, sabe, violência. Porque qual é o ponto, Eliane? Assim, até porque eu convivo com muitos ambientes empresariais, as pessoas se perdem. Aí ficam tudo falando de sei lá quem, sei lá qual candidato e perdem o próprio centro. Sim. Aí esquecem o dia a dia, esquecem que estão cuidando de uma empresa, esquecem de gerar resultado. Assim, querido, hello, eu entendo, mas tem coisas que a gente não... Vamos fazer a nossa parte, mas assim, não perde o centro. Porque daí tu perde o eixo. Tu perde o eixo. Até porque, Eliane, o meu ponto é o mundo clássico. O verdadeiro líder político, e aqui pode ser dentro de uma empresa, ou num país, ou numa cidade, ou no estado, é aquele que busca sabedoria, não é aquele que está pelo poder, pelo poder. É verdade. E talvez para mim, assim, Soraya, o que falta a gente desenvolver talvez seja a espiritualidade. Também. É que só a espiritualidade permite a escuta. Senão, não adianta te achar espiritualizado e tu não ouve, tu não dialoga, não conversa. Os grandes sábios que passaram por este plano são grandes exemplos de escuta, de aceitar as coisas distintas, né? Então eu vejo que talvez é uma jornada e o caos, o universo, a vida, ela é caos para uma nova ordem. Com certeza. O ponto é não perder o próprio centro. E cada um, não adianta, gente, queremos construir um macro saudável, próspero, parte do micro. Cada um fazendo a sua parte. Muito bem. Soraya, conta pra gente aqui uma peculiaridade da tua vida. Qual foi o ponto da tua vida assim, que tu gostaria de trazer aqui, que realmente pode ajudar outras pessoas a repensarem sobre isso, assim? Teve algum momento sobre que a sua própria vida? Isso, sobre a sua vida. Eu fui forjada desde muito cedo a lidar com um tema chamado morte, tá? E só que é um tabu isso ainda na nossa cultura, né? A questão do luto, de falar sobre esse tema. E de algum modo, e quando eu falo isso é do modo também simbólico e metafórico. Então, se a pessoa sai de um emprego, passa por uma demissão, é uma morte simbólica. Uma doença, ela te coloca diante de algo que tu precisa te reencontrar. Então, o ponto que eu poderia trazer aqui é que toda perda, ela precisa de um renascimento. E assim, os momentos mais difíceis da minha vida, vinculados a luto, foram os momentos de maior transformação, mas porque eu mergulhei muito fundo. E onde essa perda, né, e o amor que eu tinha, né, pela pessoa, pela situação, me fez assim desabrochar. Olha só. Então, o ponto que eu trago é: não temam a dor, porque a vida vai ter dor. A questão é como a gente lida com ela, se preparar para isso. E do ponto de vista empresarial, a gente precisa falar de finitude nas empresas. A maior parte das empresas brasileiras são familiares. É verdade. Quantas empresas não falam de finitude, não falam de governança, não falam de sucessão? Porque eu vou estar traindo. Gente, a gente já traiu desde que nasceu. Cada dia que passa tá chegando o momento, né? Claro que daí é viver, né, com toda a intensidade e responsabilidade o que é a nossa existência. Mas a gente precisa ter a responsabilidade de entender que a nossa vida vai terminar. Então fazer um testamento quando for o caso, ou fazer uma boa sucessão. A gente precisa falar sobre isso, porque é um momento de passagem. Estamos aqui. E precisa ser nobre. É verdade. Soraya, olha só, a gente também tem aqui dentro do programa As Pessoas Inspiram um quadro que é o livro inspirador. E eu trouxe um livro inspirador e também te convidei para trazer um para nós, né? Vou indicar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, ó. Esse livro aqui, A Arte de Viver, de Epiteto, um filósofo, né? E aqui tem muitas mensagens para o seu dia a dia. É um livro que aqui, ó, cada página ele tem uma temática, né? Uma coisa para você ler, que pode despertar, que possa fazer refletir. Então, para mim, assim, é um livro que eu tenho ele na minha cabeceira, né? E vou lá, abro em determinado momento, leio, né? Reflito, porque aquela pode ser uma mensagem para o meu dia, né? Esse filósofo, ele tem a característica
estoica, né? Que é de trazer coisas práticas para o dia a dia, né? Para a gente ir trazendo mais felicidade nessa jornada de passagem, né? Que a gente está aqui na Terra. Então fica aqui a dica e queria te ouvir muito. O que tu trouxe para nós? Bom, esse livro primeiro é maravilhoso, inclusive eu ganhei um de presente, né? Que tu me deste do Epíteto. É um livro extraordinário, muito profundo e cheio de espiritualidade, né? É verdade. Eu trouxe Byung-Chul Han, que é um filósofo do nosso tempo. Ele nasceu na Coreia, mas teve toda a sua formação filosófica e teológica na Alemanha. E ele tem livrinhos finos que fazem a gente ler, né? Porque no tempo de hoje ninguém consegue ler mais nada tão longo. E esse livro em específico, ele fala sobre o louvor à terra, uma viagem ao jardim. E a minha conexão com o jardim sempre foi muito forte. Tanto que, né? É só olhar em volta. E olha que bonito, ele coloca aqui: o trabalho de jardinagem era para mim uma meditação silenciosa, um demorar-se no silêncio. Então, quanto a conexão com a terra, quanto mais ele trabalhava no jardim, mais respeito ele tinha pela terra e por sua beleza encantadora. Então, é um livro puríssimo de filosofia, de meditação, de silêncio. Eu super aconselho. E me conectou muito, né? Porque nós temos um país extraordinário. Voltamos ao tema de Brasil. Eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu acho que a nossa força, a nossa criatividade, a nossa ginga, o nosso jeito de fazer as coisas, a nossa terra é uma coisa de outro planeta e a gente precisa valorizar a nossa terra. É verdade. O nosso jardim, né? E tudo mais. Mas, Soraya, infelizmente a gente já está acabando o programa, né? O pessoal aqui já está dizendo que acabou. Preciso que tu deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui e já fica o convite para outra entrevista, né, para a gente continuar esse bate-papo. Meus caros, talvez como palavra final é o conhece-te a ti mesmo. Não tem outra jornada. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É a única forma da gente acessar a sabedoria universal, de conhecer os outros seres humanos, seja no papel, nos muitos papéis que a gente ocupa, mas sobretudo na nossa missão existencial. Um ser humano só se torna humano quando ele se conhece. Aí a gente para de apontar dedos lá fora sobre culpados, etc. E a gente olha para o nosso umbigo e diz: ok, o que eu posso fazer diante disso? Nos coloca num lugar de protagonistas e não de vítimas. Muito bem. Soraya, mais uma vez, muito obrigada, né? Agradeço as pessoas que estão nos assistindo e já convido para estarem na próxima semana, sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã, para acompanhar sempre convidados muito especiais, né, com reflexões muito importantes para a tua vida. Então, fica a dica e até breve.